E aí, tudo certo? Preparado? Material de anotação nas mãos? Bom, a situação é a seguinte. A gente estava vendo na aula passada que já em 1964, 66, a gente começa a ter algumas divisões dentro do poder militar, dentro do grupo militar, né? Dentro da ditadura civil-militar. Por quê? Porque é uma ditadura civil-militar, porque eu tenho grupos políticos dentro do próprio exército, eu tenho grupos políticos entre os civis, e o grupo militar e o grupo civil são grupos políticos diferentes. Então é natural que essas diferenças existam. Essas diferenças existem em qualquer ambiente. Eu sou o professor Vitor Rizovas, vou tocar com vocês esse curso intenso e importantíssimo de ditadura civil-militar. Belezinha? Vamos lá? Bom, dentre os grupos de poder a gente tem então aquele liderado pelo ministro da Guerra, o general Arthur da Costa e Silva, e o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Esse entendia que era preciso continuar com as medidas punitivas, ou seja, seguir com o governo fortalecido pelo ato institucional número 1 e expurgar qualquer um que se aproxime do comunismo, do socialismo ou simplesmente faça oposição a um determinado olhar econômico e político. Castelo Branco, presidente, não prorrogou os amplos poderes do AI-1, como muitos desejavam, mas prorrogou seu próprio mandato, anunciando que as eleições ocorreriam apenas em outubro de 1966. Essa medida desagradou profundamente os políticos civis, já que muitos deles esperavam concorrer a cargos eletivos já em 1965. Um dos mais furiosos era justamente o Carlos Lacerda, que passa a criticar abertamente o regime. Diante do afastamento de Carlos Lacerda do governo, ou de seu apoio irrestrito ao governo, vemos um movimento interessante dos jornais liderados pelo Correio da Manhã, que pertencia a Carlos Lacerda, de denunciar as violências praticadas por todo o Brasil por militares. Essas violências eram fruto da perseguição à oposição, eram a forma de agir dos inquéritos policiais militares, os IPMs, que deveriam intimidar a oposição à ditadura. Foi um escândalo, porque o governo não devia fazer uso da força física contra um grupo de estudantes, de atores, de sindicalistas, de quem quer que seja. Pelo menos não de forma gratuita. A reação do governo foi imediata. Castelo Branco montou a chamada Missão Geisel, que saiu a percorrer o país para ver o que estava acontecendo nos quartéis. A resposta, trazida pelo então chefe do gabinete militar, foi a seguinte: a maior parte das violências, ou seja, crimes cometidos por agentes do governo em nome do Estado, teria acontecido no chamado calor da Revolução, e que agora a quantidade e intensidade desses crimes estava diminuindo, apesar de recentemente ter sido morto sob tortura um sargento do exército chamado Manuel Alves de Oliveira. Claro que a simples existência da missão Geisel era uma forma de abrandar os ânimos dos mais linha dura, mas não passava em certa medida de um simples jogo de cena, já que nunca deixou de acontecer a tortura em nome do sistema. Basta ver que nunca houve punição aos torturadores. Mesmo que os coronéis dos IPMs não fossem totalmente contemplados em suas demandas, a pressão deles por meio da Liga Democrática Radical, né, a líder, que de democrática nada tinha, atingiu alguns de seus objetivos. Perdeu a briga com o STF, pois o STF concedia o direito de se defender em liberdade, ou seja, de habeas corpus, a alguns dos perseguidos pelos IPMs. Os coronéis queriam a dissolução do STF, mas Castelo Branco o manteve ativo. Por outro lado, eles conquistaram a chamada Lei de Inelegibilidades, em que aqueles que perderam seus mandatos por conta do golpe não poderiam se candidatar a nenhum cargo nas eleições que se aproximavam. Além disso, foram alterados os princípios eleitorais. Quem pode votar e quem pode ser votado agora tem mais restrições. Nas eleições para governador, que ocorreram em outubro de 1965,
4 estados escolheram nomes de oposição à ditadura: Minas Gerais, Guanabara, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso. Esse resultado foi inaceitável para os mais linha dura, que passaram a exigir a intervenção presidencial e afastamento dos vencedores nas urnas. Mas o presidente não interviu. Quem foi até lá foi o ministro da Guerra, o general Arthur da Costa e Silva, que falou diretamente às tropas, contornando a possibilidade de insubordinação. Essa postura unificadora de Costa e Silva o fez seu nome a ser apontado como sucessor de Castelo Branco. A posse dos governadores veio, mas também veio a redução de seus poderes e a interferência na nomeação de sua equipe de governo, com o presidente nomeando, por exemplo, os secretários de segurança em Minas Gerais e Guanabara. Além disso, os militares eram cada vez mais responsáveis pela chamada segurança nacional, o que queria dizer combate ao comunismo e a qualquer forma de oposição. Depois da ruptura de Lacerda com o governo, foi a vez de outros políticos de expressão o fazerem. Adhemar de Barros e Magalhães Pinto, por exemplo, eram entusiastas do golpe, mas foram afastados e, vendo que as eleições nunca viriam, passaram a fazer oposição. Também é esse o caso de Juscelino Kubitschek, que não queria o golpe, não era de sua convicção um regime ditatorial, nem um golpe de Estado. Mas diante da situação tentou se integrar ao governo e foi repelido. Daí para frente, foi oposição. A forma de permanecer no poder veio com a publicação do Ato Institucional número 2. Esse era uma reinvenção do Ato Institucional número 1. Era uma ratificação dos ideais da chamada Revolução de 1964, que se mostrava como um fenômeno que não retrocedia. Foi preciso um ato institucional, pois havia medo, já em 1965, que os políticos não aprovassem essas medidas, nem mesmo aquele Congresso depurado pelo expurgo dos que eram mais reconhecidamente de esquerda. Nem a direita ou o centro-direita era visto agora, depois de 1 ano e meio do golpe, como fiel defensora do governo de Castelo Branco. O ato institucional número 2 atuou em 3 pontos principais. Primeiro, a militarização do governo. Segundo, a concentração do poder nas mãos do executivo. E a impossibilidade de oposição. Esse tripé tornou o governo ainda mais ditatorial, ainda mais duro, ainda mais autoritário, ainda mais intransigente. Como diz o próprio ato institucional, a revolução está viva e não retrocede. O problema é que, assim como o ato institucional número 1 tinha validade, o próprio ato institucional número 2 também tinha. E ele vencia em 67. Entre 27 de outubro de 1965 e 15 de março de 1967, Castelo Branco se dedicou a garantir a vitória de deputados, senadores e governadores do partido do governo, ou seja, da Arena, além de garantir a vitória eleitoral por eleição indireta do seu sucessor, Costa e Silva. Quanto mais se aproximava o fim da validade do ato institucional número 2, mais se cogitava uma nova Constituição, para que não fosse preciso editar sucessivos atos institucionais. Mas olhando um pouco para o exterior, é preciso dizer que a relação com os Estados Unidos não mudou. Apesar do governo americano perceber a forte guinada autoritária do nosso governo, manteve o apoio e os financiamentos. Logo no início, adotamos uma postura de total aproximação com os americanos. Abertura econômica, envio de tropas para a República Dominicana, ruptura com Cuba em 13 de maio de 64. A única coisa que não fizemos foi enviar tropas ao Vietnã, apesar do pedido do Lyndon Johnson. Esse autoritarismo acabou por trazer abalos irreversíveis à estrutura política brasileira. Uma das medidas do AI-2 foi o fechamento dos partidos e o estabelecimento de regras demasiadamente complexas para a abertura de novos partidos. Como consequência disso, 2 agremiações são aceitas pelo governo. Elas foram apelidadas de Partido do Sim e Partido do
Sim, senhor. Isso, porque as atividades dessas agremiações, que por lei não podiam se chamar partidos, eram completamente controladas e regradas pelo Estado. A Arena e o MDB são dois grupos políticos que precisam aprovar o que o governo quiser. Do contrário, o parlamento é fechado. O que o governo quer? Bom, o que o governo quer é assunto para outra aula. Mas nessa aula eu quero encerrar resolvendo uma questão da Unesp de 2018. Ela diz o seguinte, acompanhe o texto comigo. A década de 1970 começou repressiva, sanguinária e careta. Os poucos heróis que tentavam fazer a guerrilha foram se isolando, sem respaldo, nem dos camponeses, nem do proletariado. O país estava triste e ufanista ao mesmo tempo. Quando em 1975 o jornalista Vladimir Herzog foi torturado até a morte e os militares tentaram fazer valer a versão de um suicídio, a oposição começou a pegar fogo outra vez. Bom, esse é o relato de Maria Rita Kell, né, que está no livro As Duas Décadas dos Anos 70. Observa que interessante o título, né? A primeira coisinha aqui que a gente precisa discutir ao resolver a questão de vestibular, a gente precisa ler a fonte. As Duas Décadas dos Anos de 1970. Olha que interessante, né? A própria questão está te fazendo uma afirmação. Né? Qual afirmação? Que houve 2 décadas nos anos 70. Né? Curioso a gente pensar assim, mas a gente precisa pensar em qual seria o significado disso, já de cara. Nem vi a pergunta. Nem vi a pergunta, mas eu já estou vendo o texto e já estou vendo onde se insere esse texto. Né? Tá lá, anos 70, trajetórias, publicado em 2005. E aí a gente tem duas coisas para responder, dois comandos, né? Duas questões para responder. E eu vou ler a A. Explique a afirmação. O país estava triste e ufanista ao mesmo tempo. Vamos responder? Posso responder? Não posso, né? Não posso responder. Claro que eu não posso responder. Por que eu não posso responder? Eu não posso responder a A porque eu ainda não li a B. E é fundamental para nós, vestibulandos, que vamos chegar à segunda fase, que a gente responda a A somente depois de ler a letra B. E se tiver letra C, eu vou ler a A, eu vou ler a B e vou ler a C. E depois eu vou pensar o que eu vou responder na A, depois eu vou pensar no que eu vou responder na B e por fim pensar o que eu vou responder na C. E aí eu vou responder. Por que isso? Porque muitas vezes a gente se mete em roubada. A gente responde a B na A C na B ou a C na A. E aí você fica pensando, nossa, pera lá, mas eu já respondi aquilo ali, então daí você faz uma barrinha, né? Você faz aquela barra, sabe aquela barrinha horrível? Né? A barra B, né? Ou você recorta ali, que é reporta. Meu, é um horror isso. Pô, você é aluno nosso aqui, ó. Você está preparado para gabaritar. Então você tem que entrar na prova pensando muito bem no que você está fazendo. Muito concentrado no que você está fazendo. Nós não vamos sair por aí respondendo a questão sem pensar. Tem que ter uma estratégia para a prova. Vai entrar lá, tal, firme, atento. Tudo bem? Então, explique a afirmação. O país estava triste e ufanista ao mesmo tempo. E depois caracterize e exemplifique a transformação que o texto sugere ocorrer no cenário interno brasileiro após 1975. Bom, daí você está pensando, mas Vitor, você deu uma aula que não chegou em 75, você não comentou o assassinato do Herzog. Pois é, mas a gente estava falando de repressão, a gente estava falando de ditadura, e é isso que a gente vai explorar nessa resposta. Explique a afirmação, o país estava triste e ufanista, né? E depois caracterize e exemplifique a transformação que o texto sugere ocorrer no cenário interno brasileiro pós-75, a gente precisa olhar para isso daqui pensando na repressão, pensando nos mecanismos do Estado, né? Pensando nos mecanismos do Estado. Tudo bem? Quais mecanismos? Primeiro, triste ufanista. Triste porque milagre econômico estava indo, né?
mas também não estava indo muito bem. 74 para 75 a coisa começa a cair. Milagre econômico significa também um momento de ampliação das desigualdades, né? Um momento de perda de direitos trabalhistas. Então o país, né, a classe, a camada mais popular já não tem aquele amor todo pelo país, pelo governo, né? A gente também precisa lembrar que tem um monte de charge já dos anos 70, né, que você com certeza viu e que eu vou apresentar para você em outra aula, né, aquelas charges em que o sujeito chega com a Copa, com a Jules Rimet, lembra aquela charge do Ziraldo, né? Tá aqui, ó, vou colocar nessa aula aqui, ó, dá uma olhada nela, né? A charge do Ziraldo. Também tem charge em que eles estão comendo numa mesinha quebrada, né? Então tem um monte de charge que mostra a tristeza do país. Mas também estamos ufanistas, porque afinal de contas fomos campeões de futebol, campeões mundiais, né? Afinal de contas a gente é um país que supostamente está crescendo, né? Numa outra aula a gente vai falar de propaganda oficial do governo, né? Então, essa tristeza é porque a gente tem tortura, a gente tem prisões, a gente tem movimento guerrilheiro, a gente não tem liberdade, né, de expressão, não tem liberdade partidária, o Congresso às vezes abre, às vezes fecha, tem AI-5, então isso traz tristeza. A parte do ufanismo, ou seja, dessa crença cega no governo, no país, nesse patriotismo, né, vem ao mesmo tempo da conquista do campeonato, né, uma percepção evidente de que tem mais modernização do país, usina hidrelétrica, mais estradas, mais carros, a presença das multinacionais, de bens de consumo, então uma classe média alta aí está se beneficiando disso. Então a gente pode pensar em pelo menos 2 Brasis, tudo bem? Então tá aqui, né, a nossa explicação. Caracterize e exemplifique a transformação que o texto sugere ocorrer no cenário interno brasileiro pós-75. Isso tem a ver com a primeira aula que a gente conversou, né, da caracterização lá da ditadura, né? Para alguns a coisa fecha só em 68 quando vem o AI-5, né, 13 de dezembro de 68, mas a gente já viu que AI-1 e AI-2 são tremendamente repressivos. Então, eu tenho até 75, até a metade da década de 70, eu tenho AI-1 que é repressivo, AI-2 que é repressivo, tenho a própria Constituição de 67, tenho o AI-5, né? O AI-3 e o AI-4 estão no meio, né? Mas especialmente o AI-5. Então todos esses atos fecham a possibilidade de participação política, de liberdade de expressão, né? Então a gente tem aqui uma situação até a metade da década de 70 de muita repressão. E até uma certa medida, né, entre 68 e 70 e alguma coisa, a gente ainda tem um apoio, a gente tem um apoio maior do governo, né, um apoio maior ao governo. Tudo bem? Então, a gente viu que em 66, né, nas eleições para governador, o governo não tem tanto apoio, mas o milagre econômico reforça o apoio da classe média ao governo. Então, essa situação, até 75, a oposição está relativamente calada, né? Ou porque está relativamente satisfeita, ou porque está amordaçada, mas é uma situação aí. A partir de 75, o texto nos anuncia que a gente tem maior oposição. Por que a gente tem maior oposição? Porque a gente tem o fim, né, da censura prévia, né? A gente ainda vai ter censura, mas a censura prévia vai acabar, né? A gente volta a poder fazer propaganda política. Então, nesse cenário, né, até 75 eu tenho um país muito mais pacificado. A partir de 75 eu tenho muito mais questionamento no governo. Até 72 a gente tem a repressão, quase que aniquilação total dos movimentos guerrilheiros, né? Tudo bem? Daí a gente começa a ter alguma abertura, né, para falar o que a gente quer, para poder fazer
alguma reportagem, para fazer alguma coisa na imprensa. E é justamente aí que o Vladimir Herzog vai ser morto. Tudo bem? Então, antes de 75 ou até 75, maior repressão, um país mais calado, ou porque tem repressão, ou porque aderiu ao regime. E depois de 75, um regime muito mais contestado. Tudo bem? Então, a partir de 75, a gente tem muito maior contestação ao regime. Tá certo? Vai aparecer no final da década de 70, né, vão aparecer no final da década de 70 as greves operárias lá em 79, né, vai voltar em 79 também lei da anistia, vai chegar lá no final da década de 70, a gente vai voltar a ter pluripartidarismo, né, ou vão começar a discutir pluripartidarismo. Então essas situações todas, até 75, repressão. A partir de 75, a gente tem a diminuição da repressão e um aumento da contestação à ditadura. Tudo bem? Essa questão eu estou colocando para a gente ilustrar de que maneira que isso pode aparecer no vestibular para você. Tudo bem? Então essa questão é muito mais ampla do que o conteúdo desta aula, mas eu quis usar esta questão para ilustrar as relações que a gente pode estabelecer. Mas tudo isso vai ficar mais claro na próxima aula. Abraço, até mais.